Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endev Funciona. Eu sou o Doug e hoje a pergunta é direta. Você já parou para pensar o que significa de verdade o termo serverless? Olha, spoiler. Ainda existem servidores. Eles só deixaram de ser responsabilidade sua. Quando falamos em serverless, muita gente imagina algo místico, tipo a aplicação rodar no ar, ou que a nuvem cuida de tudo. Mas o que realmente está por trás disso é uma mudança completa na forma de pensar e construir aplicações. Hoje, a gente vai além do servidor para entender como o serverless muda o jogo. Como ele executa o código só quando precisa, escala de forma automática e cobra apenas pelo que é usado, sem você precisar tocar em uma única máquina. Pensando nisso, Doug, o que é o serverless? De verdade. Olha, o serverless é um modelo de execução em que o desenvolvedor escreve funções pequenas e independentes, que são executadas sob demanda, em sua maior parte, em resposta a eventos. Esses eventos podem ser de qualquer coisa: uma requisição HTTP, um arquivo enviado para um bucket, uma mensagem numa fila ou até uma atualização em um banco de dados. Aí que o ponto central se destaca. Você não precisa gerenciar servidores, não precisa escalar manualmente, e paga apenas pelo tempo em que o código roda. É como pagar pelo gole e não pelo galão. Você não aluga uma máquina que fica ligada o tempo todo. Você aluga milésimos de segundo de computação sob medida. Essa é a essência do modelo serverless: eliminar o peso da infraestrutura e focar no valor do seu código. Como tudo funciona por trás dos panos? Mesmo sendo sem servidor, entre aspas, claro que existe ainda toda uma infraestrutura por trás. A diferença é que agora quem cuida de tudo é o provedor de nuvem, como a AWS, o Google Cloud ou a Azure. Essas plataformas gerenciam desde o provisionamento automático até o balanceamento, a segurança e o escalonamento das funções. O ecossistema serverless normalmente envolve 4 componentes principais. Pega papel e caneta e vamos anotar. As funções como serviço, eu gosto de chamá-las de FaaS. É o coração do modelo. Por exemplo, a AWS Lambda, o Google Cloud Functions e também a Azure Functions. Temos também o modelo API Gateway, ponto de entrada de requisições HTTPS, por exemplo, que aciona suas funções e aplica autenticação e controle de tráfego. Temos o banco de dados serverless, como por exemplo o DynamoDB, o Firestore ou o Aurora Serverless, que crescem e diminuem conforme a demanda. E por último, os eventos e gatilhos. Eles são que disparam as funções automaticamente, sem que você precise se preocupar com filas, workloads ou até cron jobs. No fundo, o serverless é uma grande coreografia de eventos e funções. Cada peça reage ao que acontece no sistema, e tudo acontece sob demanda. Mas antes que os paladinos do serverless se levantem, eu vou listar aqui os benefícios e os desafios. Afinal de contas, nem tudo são flores. Os benefícios são claros. A escalabilidade é automática. Se uma pessoa usar, roda uma função. Se 1 milhão usar, a nuvem cria instância suficiente para aguentar o tranco. Custo sobre demanda. Você paga apenas pelo que realmente usa, o que é perfeito para workloads imprevisíveis. Zero manutenção. Sem patch de servidor, sem configuração de SO e sem capacity plan. Em alguns casos, tá? Mas, como toda tecnologia, tem seus desafios. O cold start. A primeira execução de uma função pode ser mais lenta, porque o ambiente ainda precisa acordar, digamos assim. Limitações de tempo e recurso. Funções geralmente têm tempo máximo de execução, memória e CPU bem restritos. A observabilidade complexa. Monitorar dezenas ou centenas de funções exigem novas práticas de tracing e logs distribuídos. Serverless não é só sobre esquecer da infraestrutura,
é sobre abstraí-la de forma inteligente. Gravem essa mensagem. Aqui vão casos de uso que se conectam facilmente com a arquitetura serverless. Ele brilha quando falamos de aplicações orientadas a eventos. Por exemplo, processamento de imagem e vídeos em tempo real. APIs leves e escaláveis sem servidores fixos. ETLs e pipelines de dados. Chatbot e automações de back-end. Processamento de mensagem e filas. E, claro, dá para combinar outros modelos, como containers, VMs, para criar arquiteturas híbridas, onde o serverless entra como um componente dinâmico, rápido e sob demanda. Mas, Doug, como que na prática uma function é construída, ou uma aplicação em serverless? Vamos imaginar um exemplo bem simples. Você quer receber uma imagem enviada por um determinado usuário, redimensioná-la e salvá-la em outro lugar. No modelo tradicional, você teria que ter alguns componentes. Criar uma API, configurar um servidor, lidar com storage, dependências, logs e escalabilidade. Agora, com o serverless, tudo se resume a uma função que roda quando o evento acontece. Por exemplo, um AWS Lambda mais um S3. Você cria uma função AWS Lambda em Python ou Node.js e diz para ela: toda vez que um arquivo novo for enviado para o bucket uploads, execute esse código. A AWS cuida do restante. Ela detecta o evento, executa a função e cobra por milésimos de segundos usados durante o processamento. Isso traz uma simplicidade, torna a conexão mais direta e completamente escalável. Se 1000 imagens forem enviadas ao mesmo tempo, a AWS cria 1000 execuções paralelas dessa função. E o melhor, você não precisa se preocupar em subir em um servidor. Vou citar aqui alguns casos reais que a gente consegue achar na internet. Netflix, por exemplo, usa o Lambda para processar logs e metadados de streamings em tempo real, otimizando aquelas recomendações e detecções de falhas. A Coca-Cola, por exemplo, substituiu os servidores fixos por funções na Black Friday, economizando mais de 60% em custos e suportando picos massivos de acesso. O Slack e o GitHub usam funções serverless para rodar webhooks, aqueles pequenos trechos de código que respondem a eventos, como uma mensagem nova ou um commit. Agora vem as curiosidades para você. A primeira versão do AWS Lambda foi lançada em 2014. E o conceito era tão novo que muita gente achava que era brincadeira de demo. Hoje o Lambda roda bilhões de execuções por dia em todo o mundo. Uma única função Lambda pode ser chamada milhares de vezes por segundo, sem que você configure uma única linha de infraestrutura. E o mais interessante, dá para rodar até modelos de AI ou pipelines de dados completos dentro de funções serverless, algo impensável até há pouco tempo. Para fechar, o serverless é, no final das contas, a computação do aconteceu algo, executa o código. É o poder de reagir no mundo digital em tempo real, com eficiência, simplicidade e custos sobre demanda. Mas tomem cuidado. Mesmo assim, nunca abaixem a guarda para a parte de FinOps. Mais do que uma arquitetura, o serverless é uma mudança de mentalidade. É sair do modelo infraestrutura em primeiro lugar e colocar o foco onde realmente importa, no código e no negócio. No fim das contas, a promessa do serverless é bem simples, né? Você pensa nas funções e a nuvem cuida do resto. Então a pergunta que fica é: quanto da infraestrutura você ainda precisa realmente administrar? Talvez a resposta esteja em deixar o servidor, em alguns casos, para trás. Valeu por escutar mais um episódio do Indev Funciona. Compartilha, comenta e segue a gente. Porque no fim das contas, aqui quem fala é o Doug. E como sempre, Indev funciona. Mas em produção, só com serverless bem testado. Um abraço e até a próxima, pessoal.